No dia 14 de janeiro de 2028, a Coprel vai completar 60 anos de história. E a gente já começou um novo projeto de recolher aí algumas memórias, algumas experiências que as pessoas já tiveram com a nossa cooperativa. E hoje é o dia de conversar com a analista financeira Darlene Severo, que é uma colaboradora que está há muitos anos aqui na Coprel. E a gente quer, então, falar sobre a história copreliana, as histórias coprelianas da Darlene. Darlene, seja muito bem-vinda. Estou aqui com a Larissa Furini, minha colega de comunicação, para a gente falar sobre essa tua história. Seja bem-vinda ao nosso episódio para falar sobre as tuas histórias coprelianas. Muito obrigada. Então, vamos começar então já falando sobre como que as coisas começaram. Há quantos anos você está na Coprel? Quantos anos acumula aí de experiência cooperativa aqui na Coprel em Ibirubá? A experiência é grande, eu diria que quase toda a minha jornada de trabalho está na Coprel. Então, eu iniciei aqui na Coprel, eu iniciei no ano de 2000, então fazem 26 anos, ou melhor, farão 26 anos agora em abril. E antes disso eu trabalhei no hospital, trabalhei 6 anos no hospital, que era da Coprel na época, e com a experiência que eu tinha lá de telefonista, vagou aqui no Discoprel, e eu fui chamada para vir suprir essa necessidade que tinha, então vim para cá e estou até hoje. Então, esses 26 anos de Coprel, mais os 6 anos de hospital, já somam 32 anos de história. Sim, isso aí. 32 anos. E como que é para te olhar para trás e ver toda essa jornada aqui na cooperativa que acompanhou tantas mudanças, tanta evolução, como que é para te olhar para trás hoje, sabendo que falta pouco tempo aí para completar realmente 26 anos? A evolução, ela é muito grande, né? Então, nesses últimos anos, ainda muito mais. Mas, assim, como a gente vê tudo que evoluiu de tecnologias, né? Não tinha toda a tecnologia, era o Discoprel na época, quando iniciaram 4 pessoas. Então, era o único canal de atendimento que o cooperante tinha, com a Coprel. Na época, nós não tínhamos ainda telecom, né? Então, era só Coprel Energia e era o único canal. Era o Discoprel. Então, a gente tinha que acolher, tinha que entender, tinha que explicar. Era fazer de um tudo para que ele pudesse chegar até nós e a informação também fosse dada para ele. E era numa época que não tinha WhatsApp, a maioria das tecnologias que a gente tem hoje não existiam naquela época, ou se existiam também tinha aquele delay muito grande dos grandes centros para o interior, né? Então demorava para chegar algumas coisas também, o investimento era muito maior. Então, como é que vocês faziam todo esse processo de ocorrência? Quando um cooperante ligava para vocês, como é que era feito esse processo com 4 pessoas? Ele ligava para nós, a gente tinha que localizar ele no sistema, eram sistemas diferentes, não tinha uma localização que nem tem hoje. Hoje ele liga, já identifica ele, lá não identificava, nós tínhamos que identificar, localizar, verificar qual era o problema, não tinha informação de qual era o defeito que tinha, então a gente tinha que saber, era um contato maior com o pessoal do COD, do Centro de Operações também, então para nós estarmos mais ou menos alinhados, a gente trabalhava um ao lado do outro, para nós conseguirmos ter essa informação, que ela não era em tempo real, né, até porque a tecnologia não chegava até ali. Então, ele ligava para nós, a gente registrava, encaminhava para o COD, disparava-se lá para o eletricista fazer o atendimento e assim seguia. E hoje eu fico pensando como é feito hoje na agilidade que a gente busca fazer com toda essa ajuda tecnológica e como vocês faziam naquela época, porque eu imagino que hoje a gente já busca bater muito nessa tecla de que tem que ter um conhecimento ainda maior. Então, quem trabalha no atendimento, no Discoprel, não entende só de atendimento e daqueles processos, mas entende também dos processos de energia elétrica, de desligamento, de manutenção na rede, para poder informar as pessoas. E hoje também com todas as nossas unidades de negócio também tem que entender então sobre telecom, sobre comercialização de energia, manutenção de usinas, tem que fazer aquele primeiro contato ali, né? Uma vez eu lembro que o Edson Pedrotti nos comentou também que muitas coisas eram inclusive utilizadas o papel mesmo para se passar entre as áreas, para registrar as ocorrências. Como é que é isso? Que memória que tu tem de que utilizavam ainda muito papel para coisas que hoje são completamente automatizadas? Por exemplo, a leitura que o cooperante informava, né? Aquele cooperante que informa a leitura, ele informava a leitura, nós anotava num papel
E esse papel vinha para o setor de faturamento para poder registrar e fazer. Aí, com os tempos, a gente foi solicitando para que nós registrássemos. Aí foi para uma planilha de Excel. Então, passava para uma planilha de Excel, foi a evolução. E depois eu consegui ainda ver a evolução de nós digitarmos direto no sistema essa leitura. O próprio cooperante, ele informava a leitura, como ele não tinha muito canal de contato conosco, era através do Discoprel, ele vinha na Coprel informar a leitura, ele vinha na Coprel informar a falta de energia, tinha alguns postos de atendimento, ele levava a leitura. Tem até umas coisas assim curiosas que eu lembro de que ele anotava a leitura num papelzinho de pacote de farinha, aquela parte branca do pacote de farinha, vinha a leitura, o número do medidor e a leitura. Então, eram coisas que na época era como chegava até nós. E aí depois isso tudo foi evoluindo. A gente já mandava um cartão de leitura na fatura para ele destacar, informar a leitura. E hoje ele pode informar pelo WhatsApp, ele manda uma mensagem, já vai para o sistema, né? Então tudo vai evoluindo. Isso que eu ia comentar, porque eu também, antes de começar na comunicação, eu fiquei quase um ano no Discoprel ali com a gestão da Roberta. E ainda naquela época, bem dizer assim, em 2022, a gente tinha o canhotinho da fatura. Então, quando a gente retirou esse canhotinho, os cooperantes ficaram perdidos. Porque onde que eu vou informar a leitura? Pro WhatsApp, aí até tu doutrinar aquela pessoa. Não, você pode mandar, é seguro, é fácil. Agora, se tu tira o telefone deles, tira o WhatsApp deles, eles se perdem, porque eles já não estão mais acostumados a levar aquele canhotinho até o ponto ali que a gente pegava, fazia a retirada e entregava para alguém e passasse a leitura para dentro do sistema. Então, você vai pensar em as tecnologias que tem hoje em dia, que facilitam o nosso trabalho e facilitam o Discoprel, porque é muito mais prático hoje em dia. Com a ajuda do WhatsApp, aquilo alguém já... Tu pode mandar foto do medidor, tu não precisa nem digitar o número. Então, como lá de 2002 até 2026, como mudou isso aí? E não faz tanto tempo que mudou, né, Darlene? Sim, não faz muito tempo, porque as tecnologias, elas vieram, assim, eu diria que da pandemia para cá, e que as tecnologias, elas evoluíram muito, né? Então, ficou muito digital. O analógico acabou tendo que deixar de existir, né? Então, digitalizou-se quase todos os processos, né? O que é possível, claro, muitas coisas ainda não, mas com certeza muita coisa mudou. E é importante a gente mencionar também que essa questão do canhoto ali da leitura para o cooperante foi uma otimização também de um programa de ideias aqui da Coprel, né? Então, os colaboradores também viam esses processos, podem até hoje, mesmo sem um programa de ideias, podem dar a sua participação, sua contribuição para otimizar um processo que gera bastante economia, né, financeira, de tempo, de logística, e também a gente partiu para outras tecnologias, como, por exemplo, hoje o cooperante pode mandar uma foto para um número específico e ali já é registrada automaticamente aquela leitura. Então, a gente vê como isso evoluiu, né? E você olhando para trás, imagino como ter passado por todos esses processos. Quanto tempo tu ficou no Discoprel, Darlene? Eu fiquei do ano de 2000 até 2016, eu fiquei no Discoprel. Meu Deus. É uma vida, né? É uma vida ali dentro. Nasceu meu filho, né? Então todo esse processo ali, né? Adquiri minha casa, então vem todo esse processo ali dentro. É uma vida toda, na verdade, dentro da Coprel. Aí em 2016 eu saí do Discoprel e vim para o administrativo. Vem outros desafios, a legislação ela muda, né? Como na Coprel Energia nós somos regidos pela ANEEL, então as coisas mudam muito. Antes disso, enquanto eu ainda estava no Discoprel, iniciou a Coprel Telecom, então esse foi um desafio muito grande para nós, porque o nosso cooperante, ele conhece a Coprel, ele tem mais essa proximidade. Aí, quando nós adquirimos internet, eles nos comparavam com outras operadoras, sendo que a Coprel sempre quis e vai ser e é diferente no atendimento, né? Então, eles nos comparavam com outras e no início era difícil a gente conseguir fazer com que eles dessem essa credibilidade para nós. Isso era através do Discoprel que a gente tinha que fazer.
Então, foi um desafio bem grande e às vezes a gente dizia, não quero atender a internet, mas tinha que atender, né? Fazia parte do processo. E aí depois tudo foi evoluindo e continua hoje esse desafio, né? A Cooperel Telecom tem crescido muito e esses desafios vão continuar com certeza ainda. Foi um processo, né? Até se acostumar ali com uma nova unidade de negócio, uma nova atuação ali, né? Um novo serviço para as pessoas. E eu preciso mencionar aqui a minha admiração com todos que já trabalharam, ainda trabalham ou querem trabalhar na parte do atendimento, porque a gente sabe que é uma parte peculiar realmente do relacionamento interpessoal, né? Precisa ter uma paciência cultivada ali, tu precisa saber lidar com as pessoas, buscar se aprimorar, tanto a nossa linguagem, né? O Descooperel é muito importante porque tudo é por telefone ali, mesmo que seja por mensagem ou outros tipos de contato, usa muito a voz. Então, como qualificar a voz, como qualificar essa calma que tu mencionou, né? Que é uma das características tuas, como conseguir acalmar uma pessoa que está passando por um problema ali, que eventualmente teve ali um temporal, afetou a rede elétrica naquela localidade, ficou sem luz e realmente é uma dificuldade, né, para resolver aquilo. Tem que trocar cabo, tem que levantar o poste, tem que fazer trocas, deslocar a equipe e você tem que ter a calma e a sabedoria de conduzir aquele processo também até o final, né? Então, quem atende as pessoas tem a minha admiração e acredito que de muitas pessoas também, porque no fim do dia você tem esse tipo de retorno, um elogio ou algum feedback sobre o atendimento e é tão bom, né, poder contar com alguma pessoa que te diz que se chegou até você, você conseguiu resolver até o final, né? Então, isso é um retorno, um feedback muito precioso para a nossa carreira, para o nosso desenvolvimento. E eu, como tua colega, também posso afirmar que você é assim, sabe? Então, imagino como foi marcante para ti receber isso. E como que tu vê isso, Darlene, ao longo da tua trajetória? Como constantemente se aprimorar para atender melhor as pessoas, lidar com as pessoas, porque mesmo que a gente atue em processos tecnológicos, mesmo que a gente lide pelo telefone, vá passando por toda a evolução, as pessoas são pessoas, nosso atendimento é humano e, como tu bem disse, sempre vai ser diferenciado. Como é que tu vê o atendimento das pessoas hoje? Eu vejo sempre como um desafio, né? O atendimento a pessoas é sempre um desafio. E o importante, assim, no início, lá quando iniciei, nós não tínhamos um preparo de pessoas especializadas para nos preparar para a gente saber atender. Então, era aquilo que a gente trazia, as orientações que cada um se ajudava, né? E depois, com isso, a Cooperel entendeu que precisava trazer pessoas especializadas para nos ajudar, até para a gente entender nos momentos difíceis de que não era conosco que o cooperante estava nervoso, né? Era com a situação. Então, mas é difícil saber lidar com isso, que nem tu disse que admira quem gosta do atendimento e realmente tem que admirar, porque quem está no atendimento, quando alguém está nervoso, ele vai xingar você é o canal que ele tem ali para falar. Desabafar, né? Para desabafar. Então, tem que saber escutar, dar limite, né? Mas o atendimento, ele é gratificante, mas ao mesmo tempo ele é pesado também. Então, se você não gostar, se você não souber, não tiver, assim, suporte para isso, ele realmente fica bem pesado. E esse suporte, ao longo dos anos, também foi se aprimorando por escolha da Cooperel ali de dar todo esse recurso para as pessoas que trabalham no atendimento, né? E também em outras áreas. Mas, Lara, eu queria muito que tu contribuísse também nessa parte com a questão da fonoaudióloga, do atendimento psicológico. Quais que são os recursos que foram dados pela Cooperel e são ainda proporcionados pela cooperativa para dar esse recurso, esse suporte, essa tranquilidade para quem trabalha com atendimento? Como era e como ficou? Então, eu posso falar de quando eu entrei, em 2022, que tinham 3 meses de treinamento. Na teoria são 3 meses, mas aí, conforme a demanda, tu vai vendo que vai tendo muitas ligações, início de mês, período de leitura, ali na parte da telecom. Quando é feita a redução do cliente, o bloqueio do cliente da parte da telecom, o pico de atendimento é maior, o fluxo de atendimento é maior. Então, precisava que esses novos, que no caso era a nossa turma, iniciasse o quanto antes.
Então, tu tem ali treinamento, tu tem a teoria, tu tem a prática também, tu pode ouvir ligações, tu pode ficar perto do colega, ver como ele atende. Então, tinha essa parte de aprender, escutando, lendo, e também acompanhamento com a fonoaudióloga, para ver a tua entonação, como é que tu senta na cadeira, a ergonomia, porque tudo isso importa no atendimento. Tu não pode ficar debruçado, tu não pode ficar com os pés para cima, até porque no Discoprel ali, acredito que desde que tu entrou, tem uma vitrine. Então, todos os cooperantes, todos os colegas que entram na Coprel enxergam o Discoprel, enxergam o atendimento. E também na questão da psicóloga. Como é que fica a nossa cabeça depois de um dia longo de atendimento? Porque aqui é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que tu fica? Como é que tu leva esses problemas para casa? Tu consegue lidar com esse... não é comigo que ele tá falando. Ele tá falando da Coprel, tá falando de alguma coisa que aconteceu com a Coprel. Então, saber lidar com essas situações. E até a comunicação. A gente tem acompanhamentos com a fono, porque a gente precisa comunicar. Então, a questão do atendimento e do acompanhamento, a gente tem o tempo inteiro ali no Discoprel. Mudam, os psicólogos mudam, porque é um grupo muito grande hoje em dia, né, Darlene? A gente deve chegar a ter mais de 60 pessoas no Discoprel. Mas na tua época, como é que era isso ali? Na nossa época eram as 4 pessoas e eram essas 4 pessoas, né? Não tinha todo esse acompanhamento. Então, era nós falando entre nós mesmo em como fazer, mas claro que a gente já tinha a noção, a orientação de que quando tu atender... Porque a gente sabe que depende de como é a tua postura, de como que tu fala, né, de como que tu faz, o cooperante vai sentir lá do outro lado. A pessoa vai entender que tu tá prestando atenção no que ele tá falando ou não, né? Então depende da tua resposta, né? Gritou contigo, tu não vai gritar. Mas isso tudo não tinha. Então, com os anos, isso foi evoluindo, começamos a ter, que nem a Larissa falou, o acompanhamento fono, para verificar a entonação de voz, nós cuidarmos da nossa voz, que era coisa que a gente também não fazia, né? Não sabia, então começar a cuidar da voz, começar a cuidar da mente, porque tem pessoas que se afetam mais, tem pessoas que menos, então cada um cuidar de si. Perfeito. E quando tu menciona que voltou, quando tu menciona que foi para o administrativo e sentiu falta dessa parte do atendimento, você considera então que era uma atividade que você gostava muito, esse contato com as pessoas? Com certeza, gostava e continuo gostando. Gosto muito desse contato com as pessoas, em conseguir resolver algo para eles. Para mim é muito gratificante eu conseguir resolver um problema de alguém, buscar a solução para ele daquilo que ele está buscando. Talvez não resolva, mas dá a posição da Coprel dentro dos limites possíveis que a Coprel tenha que fazer, conseguir passar essa informação. Eu acho isso muito gratificante. Com certeza, eu compartilho do mesmo sentimento em outras atividades, mas realmente quando a gente tem esse contato humano com as pessoas é muito legal. Eu queria que tu falasse mais também sobre o que tu mencionou de que a Coprel sempre quis ser e sempre será também uma cooperativa diferenciada, vai ter um atendimento diferenciado. O que tu quer dizer quando fala isso, Darlene? Assim, porque realmente eu queria te perguntar qual que é a diferença na tua visão para um atendimento cooperativo, porque a gente quer se posicionar de uma maneira diferente para os nossos cooperantes e clientes, de que a gente tem um atendimento mais próximo, temos uma estrutura mais próxima, mais preparada para atender as pessoas, né? Então, isso também chega até o cooperante, essa informação, por meio de vocês, atendimento também, né? Então, quando tu menciona que a Coprel é diferenciada, do que você está falando? Eu falo no sentido que a Coprel é diferenciada porque ela quer estar presente na vida do cooperante, né? Ela sempre quer estar presente e através disso, através do atendimento, né? Claro que no passado ele era mais humanizado, ele era mais humano. Hoje já temos WhatsApp, né? Então tem várias outras ferramentas onde ele consegue buscar informação sem precisar do atendimento humanizado. Então, talvez dificulte um pouquinho mais, mas a tecnologia está aí, ela tem que ser utilizada. Por que eu digo que a Coprel quer ser diferente? E ela é diferente. Porque o que sempre foi nos passado é de que nós vamos trabalhar com a verdade com o cooperante, passar para ele sempre a verdade daquilo que realmente está acontecendo, daquilo que
dentro dos limites e não vamos dizer para ele, ó, a Coprel vai uma falta de energia. Ah, nós vamos atender em 2 horas. Não, eu não vou mentir para ele sabendo que vai demorar o que ainda nós não sabemos qual é o prazo, né, desse atendimento. Então, trabalhando sempre com a verdade, com o cooperante. Se a Coprel errou por algum motivo, a orientação sempre foi, ó, erramos... nós erramos aqui e nós vamos corrigir de tal e tal forma, então é isso que se espera, né? E ela procura escutar o cooperante, trazer essa informação que ele está trazendo, não só o cooperante, o cliente também, né? O cliente de internet, mas o que ele está trazendo, o que ele está precisando, o que nós podemos auxiliar o nosso cooperante, o nosso cliente, então... Isso sempre foi visto, desde que eu comecei, sempre foi assim e hoje continua, né? Então, a Coprel dando voz ao cooperante, trazendo as necessidades dele para cá e tentando uma solução para ajudar. Isso é uma mentalidade cultivada por quem trabalha com um serviço essencial, né, como energia, como internet, ainda mais sobre infraestrutura, que o nosso escritório, digamos, é a céu aberto, né? Toda a nossa estrutura está ali aberta, então com certeza a gente sabe que vai fazer parte do nosso dia a dia algumas intercorrências como o clima, né? Por exemplo, eu não posso deixar de mencionar como o atendimento da Coprel foi um suporte muito necessário na época das enchentes em 2024, porque ter todo aquele time ali na frente para que quem estava atrás poder resolver os problemas mais complexos, as equipes que mesmo tendo algum problema em casa conseguia ir lá, se direcionar até as localidades, muitas vezes com difícil acesso por conta realmente da enchente, né, nos lugares. Então realmente é uma estrutura de peso, assim, né? E como que tu descreveria, Darlene, que essa tua mentalidade, essa tua empatia, a escuta com o cooperante, como esses valores continuaram contigo quando você mudou de área, né? Quando foi para o administrativo, quando entrou na parte do financeiro, a parte com o relacionamento dos sindicatos, como que esses valores continuaram contigo para que tu pudesse exercer eles ainda com as pessoas numa área diferente? Continuam porque continuamos atendendo o cooperante, né? Eu também tenho contato com o cooperante, esse contato com sindicatos, né? Com os nossos cooperantes, então ele é bem mais próximo, mas no financeiro realmente é mais complicado, é mais difícil porque eu estou informando a ele de que ele está com fatura em aberto, eu estou cobrando ele de uma fatura, né? Então eu tenho que cobrar como usar a empatia nesse momento, né? De que ele precisa fazer o pagamento da fatura ou nós vamos cortar ele. De que a gente vai cortar no mesmo formato, falando a verdade para ele. Olha, se não fizer o pagamento em tal prazo, que é o que a resolução diz que podemos, a gente vai fazer o corte, né? Não tem, a gente entende a situação, mas a Coprel também, ela não pode, ela também tem obrigações a cumprir, né? Então, ela tem que receber para ela cumprir com suas obrigações. Então, é mais difícil, com certeza, porque quando eu vou deixar um cooperante sem energia, vou deixar alguém sem internet, então, o baque é pior, né? Ele pode estar passando por várias situações, eu tenho que acolher ele, entender, e dizer que a Coprel não tem o que fazer, né? Que a gente vai estar cortado e tem que pagar as faturas. E como que é o atendimento com os sindicatos, esse relacionamento que também os sindicatos são muito parceiros da Coprel ali no atendimento em toda a nossa área de atuação. Então, como que é também contar com eles nessa trajetória? Olha, contar com os sindicatos é muito bom, porque eles estão lá na ponta com o nosso cooperante, então isso deixa mais próximo, a Coprel fica mais próxima do cooperante com os sindicatos. Então hoje eles lá no atendimento, quando eles atendem um cooperante, tanto para vários processos que eles fazem hoje, né, ligação nova, troca de titularidade, encaminhamento de auxílio pecúlio, eles estão com o cooperante lá, nós temos que prestar esse atendimento para eles para que eles possam atender bem o cooperante. Então, eu vejo que o atendimento deles é o nosso. Então, nós orientar bem eles, nós estarmos próximos a eles para que eles possam ter as informações, a capacitação para que possam fazer esse atendimento bem.
E, Eugênia, eu queria mencionar que sempre que a gente tem uma reunião aqui, seja do conselho ou seja assembleia, a Darlene a responsável por organizar as meninas ali para fazer a recepção dos nossos cooperantes, dos nossos conselheiros, porque tu gosta disso. É uma coisa que tá em ti. Recepcionar as pessoas, receber com carinho. E já sabe, né, Darlene? Já conhece as pessoas de anos. Então as pessoas têm um carinho por ti. Nos encontros com os sindicatos também. Eu sempre falo com a Marisa, com a Darlene. Quem é a Darlene? Às vezes a pessoa não conhece pessoalmente, nunca viu. Mas tem o carinho por ser tratada bem, por ligar pra cá e ouvir aquela voz que vai te ajudar e vai... Poxa, eu tô com um cooperante aqui no sindicato, não sei o que tá me pedindo, a pessoa pode ser nova, né, no sindicato, não sei muito bem como resolver, tu pode me ajudar, Darlene? A Darlene ajuda. Então, a pessoa chegar aqui, tu poder apresentar quem que é, dar uma figura àquela pessoa, também é muito importante. A Darlene faz um papel muito importante aqui na nossa cooperativa da recepção dessas pessoas. Exato. Como é que é essa experiência para ti, Darlene, de fazer essa organização, que particularmente eu acho um máximo, sempre achei. A gente chega aqui e quem está recepcionando, quem está trabalhando, quem está servindo são os próprios coprelianos. E também, eu também preciso mencionar o quanto ter estado no Discoprel por 16 anos deu bagagem para você atuar em outros setores, né? Então você tinha noção de como funcionava aquele processo ali, o que pode facilitar outros processos no futuro, né? Imagino que a recepção desses eventos também seja uma parte disso, né? Com certeza. A bagagem do Discoprel, ela é levada para a vida, né? Para tudo. Porque aprender a atender, a hora que tu organizar a recepção é tranquilo, né? Então, a maioria das meninas que ajudam ali já fizeram em outros momentos, então elas também sabem e sabem que a Coprel quer esse acolhimento, né? E já está intrínseco, né? Não precisa dizer, precisa sorrir, precisa atender. Todo mundo já sabe que tem que atender sorrindo, atender bem, né? Então... Até porque, Darlene, grande parte do nosso público administrativo saiu do Discoprel. A gente... são como se fosse banco de talentos ali, né? Então, as pessoas entram no Discoprel, elas se destacam de alguma forma e aí vão construindo carreira, indo para a faculdade, crescendo na Coprel. E aí, não, opa, essa aqui gostei, essa aqui eu vou puxar para cá, essa aqui vai para lá. Então, as pessoas já vêm com esse tratamento, já vêm sabendo que tem que chegar, atender bem, ter empatia, resolutividade, que era um episódio que a gente comentava. Os também. lemas do Discoprel, resolutividade. Exato. E esse lema era e é, né, levado muito a sério por quem trabalha ali, né? Imagino que também é um valor para a vida, né? A gente buscar ser ágil, buscar ter empatia, a disponibilidade tanto dos recursos quanto também do atendimento. Você está ali disponível para as pessoas, né? Eu lembro que quando eu entrei aqui na Coprel, um dos primeiros processos que eu passei foi fazer uma escuta ali no Discoprel. Então, passar um turno ali, escutando, compartilhando o fone. Darlene, então, pra gente se encaminhar para finalização, queria te perguntar o que tu mais gosta da tua rotina na parte financeira, desse relacionamento com os sindicatos, o que tu mais gosta de fazer, como que é a tua rotina hoje? Eu gosto de todas as coisas que eu faço hoje, mas o relacionamento com o cooperante é uma das coisas que eu mais gosto. E uma coisa que eu não gosto muito é muito rotineiro, então eu gosto do dinamismo das tarefas, mas diria que eu gosto de tudo que eu faço hoje. E então, para a gente entrar também nesse projeto das histórias coprelianas, uma pergunta que foi muito pertinente, que a gente trabalhou bastante com as pessoas, é o que as pessoas desejam para a Coprel nos 60 anos. Então, já que você é a primeira pessoa que a gente está entrevistando aqui no Coprelcast, que está falando sobre essas histórias, Darlene, olhando para trás, toda essa trajetória, o que tu deseja para a Coprel nesses 60 anos? Como é fazer parte de boa parte realmente dessa história toda, dessa trajetória da cooperativa? Eu desejo que a Coprel ela continue nessa crescente, né, em vários negócios, e que ela não perca nunca a essência
a visão que ela tem, não de só querer, mas de ser também, muito presente na vida dos cooperantes, dos clientes, e que ela siga, né, com certeza eu não estarei mais aqui, e que ela siga buscando cada vez mais tecnologias, cada vez mais informações que levem a esse crescimento, um crescimento sustentável. Perfeito. Darlene, muito obrigada pela tua entrevista hoje, por contar a tua história pra gente um pouquinho, né? Porque a gente sabe que tem muito mais detalhes, que a gente poderia ficar um tempão conversando sobre isso, mas o episódio ele tem um tempo ali, né? Que a gente vai conduzindo ele, mas a gente sabe que de onde saíram essas histórias tem muito mais experiências que te marcaram durante a tua vida. Então, desde já, assim, eu te agradeço e desejo que a tua vida continue tendo boas memórias em relação à nossa cooperativa. Que bom que tu faz parte desse espaço junto com a gente. Muitos momentos já pude contar contigo e tu contar com a gente, então que a gente siga tendo esse relacionamento próximo e pode ter certeza, né, que nós como colaboradoras relativamente novas, né, a gente está cerca de 4 anos aqui, a gente também se espelha nessas pessoas que têm uma trajetória como você, né, toda a resiliência, todo aprendizado em mais de 30 anos de história, né, de relacionamento com a cooperativa, então para nós também é um motivo de inspiração. Então, muito obrigada e que siga aí desenvolvendo o teu trabalho com esse diferencial humano que você tem. Obrigada pelo espaço. E obrigada também, Larissa, por acompanhar, que iniciou aí no Descoprel e que também na parte de comunicação faz toda a diferença, que a gente tem esse embasamento que muitas vezes é só a Larissa que consegue nos dizer ali, não, pessoal, no Descoprel é assim, a gente já ouviu isso do cooperante, né? Então, obrigada pela tua contribuição hoje também. Obrigada, gurias, pela oportunidade de acompanhar um pouquinho também, saber um pouquinho mais da trajetória da Darlene e aprender um pouquinho com vocês duas. É um prazer. E essas foram as histórias cooprelianas da Darlene Severo, a nossa colaboradora aí há 32 anos junto com a gente aqui na Coprel. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.